6.220 pessoas. Isso corresponde a mais do que o total de homicídios cometidos em toda a União Europeia. Em alguns estados, há sérios indícios de uso abusivo da força e também de execuções. No Rio de Janeiro, 1 em cada 3 pessoas assassinadas foi vítima de policiais. O ano passado registrou o maior número de mortos por policiais no estado desde que os números começaram a ser registrados em 1998. Estes são alguns dados revelados num levantamento nacional feito pela repórter Sônia Bride e pelos produtores James Alberti e Mônica Reolon. O retrato de um Brasil que aposta na violência para resolver o problema da segurança pública. Atiraram no meu filho, tiraram a vida dele, sem ele fazer nada. Meu neto não estava com arma na mão, não estava com nada. Aí o policial foi e atirou nele para matar. A cada 84 minutos, menos de 1h30, a polícia mata uma pessoa no Brasil. Uma realidade que piora a cada ano. Desde 2012, quando os dados ficaram disponíveis para o país, até 2018, a letalidade policial subiu 166,7%. Só em 2018, 6.220 pessoas foram mortas pela polícia, na contramão da violência. Depois do recorde em 2017, o número de homicídios no Brasil vem caindo. O Fantástico pediu os dados de 2019 para todos os estados e o Distrito Federal. Pediu às secretarias de segurança e através da Lei de Acesso à Informação. 17 estados e o Distrito Federal responderam com as estatísticas até o mês de dezembro do ano passado. Nesse grupo, o número de mortes provocadas pela polícia subiu de 1.632 em 2012 para 4.402 no ano passado. 40% dessas mortes foram no Rio de Janeiro, 1.810, o maior número desde 1998. No Rio de Janeiro, de cada 3 pessoas assassinadas, uma foi morta pela polícia. Ninguém aqui está defendendo que a polícia não pode usar a força. Nós precisamos da polícia. Mas o uso da força tem que ser legítimo. Uma coisa é você se envolver numa situação de um confronto em que o policial fez o uso da força de forma legítima. Outra coisa é você adotar a matança enquanto política de Estado. Toda a vida de Cristóvão passa por essa rua em Niterói. Aqui ele mora, criou os filhos. Aqui fica a quadra de esportes que vai levar o nome do neto, Diogo. Em frente ao lugar onde o motorista de ônibus viu seu mundo ruir. Quando eu desço correndo, eu vejo o PM no meio-fio, os 2 PM no meio-fio e o corpo do meu neto. Eu reconheci logo. Quando ele falou comigo que seu filho é traficante. Eu falei, meu neto não é traficante, meu neto é sub-17, jogador sub-17 do América. Ele estava indo para a Edson Passo treinar. Ele vira para mim, então socorre, socorre. E eles atiraram de onde? Atiraram janela? Atiraram da janela e nas costas, pegou nas costas, por trás. Tiro de fuzil. Tiro só. A perícia confirmou que o tiro foi nas costas. As autoridades do Rio não informaram os nomes dos PMs envolvidos na morte. 5 meses depois, eles ainda não prestaram depoimento na delegacia. Segundo a PM, porque estavam trabalhando em outro município. Tudo que eu tenho perdeu sentido depois que aconteceu isso. Quando às vezes no volante choro, choro. O pessoal entra no ônibus e vê que eu estou chorando, eu disfarço. Com base em dados oficiais, o Fantástico montou o mapa da letalidade, ou seja, do quanto a polícia mata em suas ações pelas regiões de segurança pública do estado do Rio. Quanto mais escura a área, maior a proporção de mortos pela polícia sobre o total de mortes violentas. Em Niterói, é a metade. E nesta parte da cidade, de 25 assassinatos, 22 foram cometidos por policiais. Nessas favelas que cercam os bairros mais nobres de Niterói.
Os resumos dos boletins de ocorrência a que o Fantástico teve acesso mostram que todos os mortos são homens, a maioria negros. Só a versão dos policiais está relatada e ela é praticamente a mesma em quase todos os casos. PMs foram reprimir o tráfico de drogas, foram recebidos a tiros e, por causa de injusta agressão, efetuaram disparos. O que é que explica o fato de que em uma região 88% das mortes foram homicídios decorrentes da atividade policial? Não consigo te dar uma explicação. Eu nunca vi nada do gênero em 24 anos de Ministério Público. O que é que explica uma letalidade tão alta numa região? Eu posso afirmar que, ao passo que marginais mortos em confronto, esse número elevou, o número de pessoas inocentes mortas por marginais, ele reduziu cerca de 60%. Essa correlação não existe diretamente. Você tem certas áreas onde aumenta a letalidade e diminui o homicídio, outras áreas onde diminui a letalidade policial e diminui o homicídio. E não podemos nos enganar achando que, matando mais, nós vamos diminuir a criminalidade, porque há 25 anos nós estamos fazendo isso. E não foi matando que essa criminalidade diminuiu. No Rio, o crime organizado usa armas de guerra. Ano passado foram apreendidos mais de 500 fuzis. Muitos policiais também morrem. Em 2017, 131 policiais civis e militares morreram no trabalho ou de folga. Em 2018, caiu para 111 e chegou a novembro de 2019 com 64. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é um incentivador da política de confronto. Na sua batida, ele vai usar o fuzil para acertar quem quer que esteja na frente dele. Em setembro, no Complexo do Alemão, um policial militar achou que um homem carregava um fuzil. Era uma esquadria de janela. O policial apertou o gatilho, errou o alvo e matou Agatha Félix, de 8 anos. Ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na minha neta, não é criança! O coletivo acha que quando a polícia mata, simplesmente está matando só criminosos. Muitas vezes, na medida em que você aumenta o embate, você aumenta o risco para todos. Mas a morte dela não conta oficialmente na letalidade policial do Rio. Em hipótese alguma, a morte da menina Agatha vai entrar na morte provocadas por intervenção policial. Mas, coronel, o policial que estava envolvido na morte da Agatha, ele estava de serviço, fardado, armado pelo Estado e disse que atirou para tentar conter um bandido. Isso não é um homicídio decorrente de uma atividade policial? Esse policial militar, em momento algum, ele relatou que a menina Agatha ou alguém da família dela, que estivesse ao lado dela, confrontou com ele. Ela foi vítima de uma possibilidade de um confronto. As mortes de Agatha e Diogo, o menino que queria ser jogador de futebol, entraram para a estatística geral de homicídios, que no ano passado caíram 19% em relação a 2018. Temos um estado muito complexo e iremos continuar com o firme propósito de não entregar o Estado na mão de grupos criminosos. O levantamento feito pelo Fantástico mostrou que, assim como no Rio, a letalidade policial em São Paulo subiu em 2019. São Paulo tem a menor taxa de mortes violentas no Brasil. É o único estado com menos de 10 por 100 mil habitantes. E as mortes estão em queda desde 2014. Mas um dado chama a atenção. É a alta proporção de mortos pela polícia, a segunda maior do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Aquele cara assassino, velho. William levou 4 tiros. O rapaz estava bebendo com amigos no portão de casa. Eles estranharam um carro com placa de fora, vidros escuros, parado na esquina durante horas. Eles ficaram preocupados. Vamos olhar. Se for um carro que não tem ninguém dentro, está abandonado, nós vamos chamar a polícia. Segundo 3 testemunhas, quando William tentou ver se havia alguém no carro, o ocupante saiu atirando. Era um PM, de folga,
que namorava uma vizinha de William. O policial Francisco Adriano de Souza Lima alegou que William tentou assaltá-lo e atirou com sua arma de trabalho. A mãe ouviu os tiros e viu o filho caído. Antes do resgate, chegaram 8 viaturas da PM. Não vai pra lá. Preservação. É preservação. Os socorristas disseram ter encontrado a faca que aparece nesta imagem na cintura de William. A perícia não encontrou digitais dele na faca. O caso foi registrado como tentativa de roubo seguida de morte por intervenção policial. A minha tristeza é saber que foi um adolescente que tinha um futuro pela frente, ser interrompido por um, que se diz, policial. A mãe está de mudança, não suporta viver com as lembranças do filho, enquanto o PM continua trabalhando. Foi um crime comum que ele cometeu lá, numa reação lá que ele teve de uma abordagem. A investigação está sendo feita pela Polícia Civil. Não compactuamos com a coisa errada, seja de qualquer uma das polícias. Essa é a postura, sempre foi, da Secretaria de Segurança de São Paulo. Mas quem a polícia mata? E em que circunstâncias? A ouvidoria da Polícia de São Paulo analisou 80% dos casos de 2017. Descobriu que 7 a cada 10 mortes ocorrem à noite. Na grande maioria, não há testemunhas que não sejam os próprios policiais. Os mortos são jovens, quase todos homens, a maioria negros, que não acabaram o ensino fundamental. Quase a metade não tem antecedentes criminais. A pesquisa concluiu que a polícia agiu claramente em legítima defesa em 26% dos casos. Em outros 26%, sequer houve confronto armado. As vítimas morreram na condição de suspeito, né? E muitas vezes a suspeição se dá pela cor da pele e pelo local onde mora. E em quase metade dos casos há indícios de excessos dos policiais na legítima defesa. Quem vai dizer se houve ou não o abuso de autoridade não é o nosso ouvidor. Quem vai dizer é o inquérito policial, é o fim da investigação. E como a polícia está distribuindo os policiais onde a probabilidade do crime acontecer, a probabilidade do confronto ela acaba acontecendo. Chega ainda, o crime ainda está acontecendo. O que garante mais segurança é a polícia evitar o crime, ela chegar antes do crime. A polícia do Brasil inteiro mata muito? Não. A gente tem polícias de alguns estados que produzem muitas mortes e tem polícias de outros estados que não produzem mortes, que não matam, que não têm essa prática no seu repertório. É o caso da Paraíba. O número de mortes violentas está caindo e as mortes por policiais permanecem baixas. O que é diferente aqui? O governo aponta o treinamento dos policiais. De situação de risco, a abordagem na rua. Em simuladores, o policial aprende a atirar em quem saca a arma e só em quem saca a arma. Nós estamos na rua procurando combater o crime e aplicar a lei e todos os princípios fundamentais que estão na nossa Constituição. A polícia aqui não sai caçando. Mesmo quando confrontados por bandidos armados de fuzis e granadas, como no cerco a criminosos que explodiram um carro forte, a prioridade é negociar a rendição. O programa Polícia Solidária atua nas periferias para reduzir os homicídios, patrulha ruas, negocia conflitos e acolhe jovens em programas de arte. Mudou totalmente a questão da relação entre polícia e comunidade, e a comunidade e a polícia. Há um respeito de ambas as partes. O governo paga um bônus para os policiais pela redução da criminalidade. E as mortes pela polícia contam como crime. Mas nem sempre os mecanismos funcionam. Campina Grande, interior da Paraíba. Polícia, o meu filho! A revolta é pelo assassinato de Tássio, marido da Daniela, filho da Joseneide.
Ele veio, me deu a benção, me abraçou e disse: mãe, eu vou aqui, mas meu tio já volta. Tássio saiu de moto com o tio. Nesta rua, atrás deles, vinha um carro da polícia. Quando chegou mais ou menos aqui, ele mandou encostar. Eu encostei aqui onde a minha moto tá, aqui, aí eu parei. Bota a mão na cabeça. Aí eu coloquei a mão na cabeça. O meu sobrinho desceu da moto e ficou aqui, ó. Também assim, ó. Com a mão aqui. E eu sentado na moto. Quando eu ia descer, eu escutei o tiro. Pá! O meu sobrinho caiu aqui. O policial atirou de dentro do carro. Eu questionei ele, mas rapaz, porque você atirou num menino, o menino é trabalhador, rapaz. E o que ele falou? Ele falou, foi sem querer, irmão, me desculpa, não foi porque eu quis. Em depoimento, o policial Edson Fernandes afirmou que atirou porque achou que Tássio estava armado. E por que ele atirou no meu marido? Porque ele é um covarde, é um monstro, é um bandido. Esta semana, o PM foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito foi concluído em 1 mês. As famílias de Diogo, no Rio, e William, em São Paulo, confiam que a própria polícia vai esclarecer a verdade. Porque eu sei que a PM também tem muita gente boa na PM, cara. Tem muita gente boa na PM. E a gente não pode generalizar por causa de 1 ou 2 policial. E eu deixo claro que existe sim policiais honestos. Eu estou pedindo ajuda para essas polícias poder ajudar e tirar um delinquente desse da rua. Porque se ele não pagar pelo meu filho, ele vai fazer com o filho de qualquer um a qualquer momento.